diretamente lá da paróquia São José, o nosso já conhecido diácono Macário. Alguém sabia do senhor Macário? É Gilmar Macário, não é? Macário, bota medo, hein? Macário bota medo. Mas quando olha para o senhor, a pessoa fica tranquilinho, você vai calma. Agora, minha gente, não é? Você não é calmo mesmo? Aquele dia está contemplando o marimbondo, não é? Agora está contemplando o que hoje? Hoje é a flor. Aí, está gravando aí nessas homilias gravadas, vou te falar, né? Minha saudação especial a todo o povo de Deus, as pessoas que também nos acompanham. Saudação especial à juventude que está aqui, de idade, e saudação especial à juventude de alma, que todos nós temos que ter, é incondicional. Para ser cristão, todo cristão tem a alma jovem. E não é questão de idade, jovem no sentido de força. Aliás, os nossos jovens aqui, eles são treinados, eles sempre têm um grito de guerra. Eu não sei se dessa vez, eu tenho certeza que não vão passar vergonha, né? Mas será que eles estão preparados para hoje? Diácono, vamos ver, né? Não pode passar vergonha, tem gente de fora aqui, né? Então vamos ver, aqui tem jovem? Pode melhorar, tá médio. Aqui tem jovem? Aqui tem jovem? Espero que não seja fogo de palha, né? Como dizia minha avó, fogo de palha tá com nada, pega fogo vai embora. Mas vocês estão de parabéns, isso mesmo. Entender o código, entender o grito de guerra, mas vamos ver se vocês são pé no presente mesmo ou se vocês boia. Vamos ver. Juventude é? Porque essa a gente não combinou. Essa foi da semana passada. Juventude é? Já temos aqui dois bons começos. Juventude e fogo. Quem não tem ardência no coração não vai a lugar nenhum. Por isso que é bonito quando fala a juventude, aqui tem jovem, aqui tem fogo. O fogo quer dizer isso. Fogo quer dizer uma pessoa que não é mole, que não é preguiçosa, que não é lenta. É uma pessoa que tem ardência. Sem ardência a gente não transforma nada. É por isso que o amor é o que ele é. O amor é quentura. O amor, ele aquece. O amor nos movimenta. Interessante também a mesma coisa a paixão. Quem não é apaixonado pela vida, quem não tem paixão no coração, é uma pessoa apática. A pessoa apática é a pessoa que não faz diferença em lugar nenhum, porque ela existe como se não significasse nada. É triste a pessoa indiferente, a pessoa apática. A pessoa indiferente, a pessoa apática, é uma pessoa que, embora exista, não faz a diferença na vida de ninguém, nem na dela. Isso é terrível. Como dizia minha avó, é fazer peso sobre o mundo. E por isso que nós, quando temos fogo no coração, nós também temos atitude. E é isso que é o importante. E hoje, a palavra não é nada fácil. Não é todo mundo que gosta de ouvir o que está escrito ali, mas sinto muito. Não é todo mundo que gostou quando Jesus falou o que disse. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estavam perto de Jesus, algumas pessoas olharam meio de lado, mexeram com a boca, torceram o nariz. É assim. Algumas pessoas não engoliram o que Jesus falou. Mesmo porque até no mundo de hoje nem todo mundo concorda. Nem todo mundo aceita o jeito de Deus agir. Mas vamos lá, a verdade está aí. E ninguém pode encobrir a verdade. Ninguém pode guardar a verdade. A verdade tem que ser para todo mundo ver. E a verdade é o Evangelho. Agrade ou não, nós temos que ouvir a palavra e praticar a palavra. Mas pois bem, eu me lembro de uma frase, eu gosto de usar muito o recurso do Papa Francisco, porque o Papa Francisco, ele usa de frases, histórias, algumas pequenas palavras, porque ele gosta de fazer as pessoas guardar. E para a pessoa guardar mais o que você fala, quando você fala uma frase, uma palavrinha ou uma história, a pessoa guarda aquilo. Então eu queria começar a homilia de hoje, ainda mais falando com a juventude, e tem fogo, espero que tenha mesmo o fogo do coração, a ardência de quem está cheio do Espírito. A primeira coisa que eu queria dizer é uma frase que eu já usei ela poucas vezes, mas hoje ela tem todo sentido. Uma coisa que nós temos que aprender com o que Jesus falou ali hoje no Evangelho. Ele chamou atenção, ele surpreendeu. Tudo que nasce grande é monstro. É impossível um ser normal nascer grande. Tudo que nasce grande é monstro.
Se você nascesse do tamanho que você é, você matava a sua mãe. E o que nós temos que aprender é: tudo nasce pequeno e depois cresce. Você era uma semente. Quando foi lá a fecundação, você era uma semente. Um pingo que você era. Essas árvores grandes, enormes, era uma semente. Depois cresceram. Depois ganharam forma. Depois ganharam vida. Mas nada pode começar grande. E é isso que nós temos que entender. E aí as pessoas falam assim: ah, mas de maneira romântica, mas o meu amor nasceu grande. Não, amor também cresce, amor também aumenta. Nunca é grande o bastante. Amor também vai multiplicando, o amor multiplica. Não, tudo que tem o processo normal vai crescendo aos poucos. E aí aos poucos vai tomando forma, aos poucos vai desenvolvendo. Então, se tudo que nasce grande é monstro, as pessoas que têm mania de grandezas são monstruosas. As pessoas que têm mania de grandeza cometem monstruosidades. A pessoa que tem mania de grandeza pisa nos outros. Mania de grandeza. Para ser grande tem que ser pequeno primeiro. Para ser grande tem que ser humilde. Tem que aprender a ser pequenino, como Jesus disse no Evangelho: aquele que se mostrou pequeno diante de Deus, cresceu. Aquele que quase se mostrou maior que Deus, caiu. Ele nem percebeu. Não era uma pessoa má, era até um homem honesto, mas ele foi contaminado pela soberba, pela ilusão de idolatrar a si mesmo. Caiu na armadilha do diabo. Não merecia, mas caiu. E é um cuidado que nós temos que ter. E por isso, apesar de aqui ter juventude, aqui ter fogo, aqui ter atitude, nós precisamos ter humildade. Sem humildade a gente não vai a lugar nenhum. Sem humildade a gente não cresce. É uma coisa que vocês têm que entender. A humildade é a condição para o crescimento. A pessoa que sabe que é pequena, ela cresce, ela soma força. A pessoa que se acha grande, ela cai. E sempre tem que pisar em alguém. Quem se acha pequeno sempre cresce na vida. E quem se acha grande nunca cresce na verdade, é imaturo. E se acha melhor do que os outros. Nós temos que tomar um enorme cuidado. Hoje, quando Jesus mostra essa história para nós, Ele está abrindo os nossos olhos, para a gente não ser surpreendido. Jesus mostra o exemplo claro de uma pessoa que vive uma vida correta, e de uma pessoa que tem uma vida de erros. Mas o que muda ali é a postura dos dois. Aquele homem que, apesar que tem uma vida de erro, e ninguém está concordando com o erro dele, ninguém está dizendo que agora virou coitadinho, pronto, tudo que ele errou foi esquecido. Ninguém está dizendo isso. O que Jesus está dizendo é que a postura daquele homem envergonhado, humilde, honesto, reconheceu que Deus era maior. Aquele homem orgulhoso, embora fosse correto, pareceu maior do que Deus. E ele se esqueceu disso. Quer um exemplo? Vamos pegar aqui mais a fundo. Olha ali no Evangelho, pega a palavra de Deus. Qual que foi a palavra que foi proclamada agora? Qual que foi o termo que o fariseu mais usou? Qual foi o pronome mais utilizado pelo fariseu? O pronome mais utilizado pelo fariseu é a palavra eu. Eu te louvo, ó Pai, porque eu sou mais honesto, porque eu não sou como esse aqui, publicano, cobrador de impostos, porque eu dou o dízimo, porque eu jejuo 2 vezes. Ele multiplicou a palavra eu. Como diz o próprio Jesus, ali ele não saiu justificado. O Padre Zezinho tem uma frase interessante. Quando você fala eu demais, é Deus de menos. E quando você fala Deus demais, aí é eu de menos. A psicologia usa um termo. O que é uma pessoa egocêntrica? Só ela está no centro. É por isso que a pessoa egocêntrica, ela tem tudo para ser depressiva, doente, possessiva, revoltada, porque o mundo gira em torno dela. E aquele homem ali, embora fosse um homem honesto e correto, o mundo girava em torno dele.
E ele começou a gabar-se de si mesmo, e ele esqueceu que ele precisa de Deus. Ele por um momento se iludiu e achou que por ele mesmo já bastava por ele mesmo. Ele bastava a si mesmo, a sua própria bondade. A nossa bondade sem Deus não é nada, não leva a gente a lugar nenhum. Sem a bondade de Deus você não pode nada. E é isso então que ali alerta está para nós. Nós temos que aprender. Uma coisa importante, a humildade é tudo. Porque a humildade faz a gente crescer, a humildade permite a gente caminhar juntos, a humildade permite a gente conviver, a humildade permite a gente crescer, a humildade faz com que a gente não se destrua, com que a gente se respeite. Aliás, uma coisa muito importante, isso é a pura verdade. Os homens mais entendidos, os doutores, os mais conhecedores, eles nunca brigam, eles expõem ideias. Grandes homens não brigam, expõem ideias. Porque quanto mais importante a pessoa, mais simples e humilde ela é. Quanto mais ela conhece, mais ela sabe que não sabe tudo, porque o mundo é enorme e o conhecimento é vasto. E tudo que você sabe, por mais que você acredite, é um ponto de vista. E você tem todo o direito de defendê-lo, todo o direito de argumentar. Mas você não precisa ser doente nem fanático. O fanatismo é uma falta de humildade. O fanatismo é quando você torna a sua ideia o centro do mundo. O fanatismo é quando só o que você pensa está correto e quem pensa diferente não presta, não vale nada. O fanatismo é quando você idolatra o seu próprio ego, a sua própria maneira de pensar e como só existisse o seu jeito de pensar no mundo. Não é assim. Isso é falta de humildade. Hoje, por exemplo, eu falei isso nas homilias. O mundo de hoje está mais pobre. Por que o mundo de hoje está mais pobre? Porque existe pouco debate. Os grandes homens não expõem as suas ideias e os ignorantes falam demais. Hoje o mundo está mais pobre porque a fala de um doutor não vale nada, a do ignorante vira verdade. Ignorante que nunca estudou, nunca pegou num livro, nunca leu um livro, não conhece nada do que fala. Hoje nós estamos no mundo do achismo. Se eu acho que é assim, eu já passo para os outros. Quem se acha demais, se perde. Quem se acha demais, se perde. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos tomar cuidado. A pessoa que é segura do que ela conhece, ela não arruma briga com ninguém. Se ela é segura do que ela crê, ela o escuta o outro e continua crendo no que ela crê. Sem atacar, contra-atacar e sem ficar inimigo de ninguém. Isso é civilização. É pessoas amadurecidas. É para isso que existe uma banca. Eu me lembro muito bem, apesar que a geração de hoje é uma geração mais fraca. Não faltam pessoas por aí que quando vão fazer seu trabalho de escola, até compra o trabalho, nem faz o trabalho. A maior dificuldade que as pessoas têm hoje é de fazer trabalho, estudar, pesquisar. Mas me lembro muito bem, quando eu fui fazer a minha monografia de filosofia, você estuda 4 anos filosofia, e para você fazer uma monografia, um trabalho de conclusão, você tem que enfrentar uma banca. E todos os juízes estão ali, mas não é para brigar. Cada um tem um ponto de vista. E cada um vai te pedir uma resposta. E o que a primeira coisa que eles vão fazer? Eles vão olhar lá no meu trabalho para ver a bibliografia, a fonte que eu pesquisei. Se as minhas fontes são ricas ou são pobres. Se eu investiguei muito ou não investiguei nada. Se eu li uns 30 livros ou li só 2 livros. Quanto menos eu li, quanto menor a minha bibliografia, mais pobre é meu trabalho. E o mundo de hoje está assim. As pessoas citam frases e textos que elas não sabem nem de onde tiraram. Elas citam frases de texto de livros que elas nunca leram na vida. Está um mundo mais pobre. Uma geração intelectual preguiçosa que quer resumo de tudo. Já vai, o Google resume tudo. Não lê livro, obra. Eu me lembro, noite lendo livro de filosofia, de teologia. Nem tudo eu gostava, mas tinha que ler, praticar. Porque senão eu não cresço. E nem tudo que eu não concordo, eu não posso deixar de conhecer. Isso é arrogância, ignorância. Mesmo que eu não goste, mas para eu não gostar, eu tenho que conhecer o que eu não gosto. Eu vou falar mal daquilo que eu não conheço? O problema do mundo de hoje é que as pessoas preguiçosas intelectualmente, elas têm preconceito e rotulam aquilo que elas não conhecem. E aí elas jogam rótulo naquilo que elas nem investigaram, nem sabem o que se trata. No mundo de hoje, falta humildade, falta crescimento intelectual. Falta pessoas mais agarradas, que tenham mais fonte, que estude mais e pesquise mais. E é isso que faz a gente crescer.
conhecimento partilhado, não conhecimento disputado e rotular o outro do jeito que eu quero. Exponha as suas ideias. A pessoa entendida expõe a ideia. Bater boca é coisa de adolescente, é coisa de criança, de moleque. Pessoas entendidas não bate boca, ela expõe a ideia dela, ela argumenta bem e contra-argumenta, sem fazer show, guerra, destruir ninguém. Isso é humildade, isso é humildade. Preste atenção, Jesus, nem todo mundo gosta de ouvir isso. Jesus, o grupo de Jesus só tinha pessoa problemática, não tinha nenhum perfeitinho não. O melhor cidadão. Você acha que Jesus escolheu o cidadão de bem? Eles ficaram depois. Pedro deu um trabalhão para Jesus. Pedro era um homem trabalhador, honesto, mas turrão, difícil de compreender. Até na hora do lava-pés o Pedro estava encrencando. Não, o senhor não vai lavar não. Até naquela hora, Jesus, mas se você não lavar os pés, Pedro, você não é meu parceiro. Aí nessa hora Pedro ganha. Então lava tudo. Mas por que Pedro? Pedro tem todos os defeitos, menos um. Ele não tem orgulho. É turrão, deu trabalho para Jesus. Estúpido tem hora. Jesus teve que falar para ele: Satanás, sai daqui, Satanás. Mas uma coisa Pedro não tem: orgulho. Vou falar para vocês, gente, isso é humildade. A pessoa humilde cresce. Aquele dia, isso é uma análise psicológica que eu estou fazendo. Naquele dia que Jesus falou com Pedro: Satanás, se fosse muitas pessoas do nosso mundo de hoje, além de ficar traumatizado, ia criar uma igrejinha para ele, ia perseguir Jesus, ia acabar com a raça de Jesus, ia investigar Jesus, ia destruir Jesus, ia falar mal de Jesus, ia criar um grupo para ele, ia falar que ele foi injustiçado, que ele foi maltratado, que ele queria ser tratado, que queria retratar o que fizeram com ele, e por aí vai, e processar Jesus. Gente mole, gente fraca. Jesus falou na frente dele, na frente de todo mundo: você está se comportando como Satanás. Você quer ditar as regras para mim, você quer saber mais do que eu, você quer passar na minha frente, na frente dos outros ainda. Você não sabe nada de amor, de entrega. Está falando que eu não posso morrer, não posso me entregar. O reino que está na sua cabeça não é o reino que eu sou. E cala-te, baixa o talo. É assim que se faz. Mas Pedro, por que Pedro venceu? Porque Pedro tinha todos os defeitos, menos orgulho, a vaidade. Menos. Olha, minha gente, você pode ter todo o defeito do mundo, mas quando você é vaidoso, quando você é orgulhoso, nem Deus pode fazer nada. Sabe por que Deus não pode fazer nada com a pessoa orgulhosa? Porque ela já ocupa o lugar de Deus. Ela já age como Deus. O orgulhoso, ele não precisa de ninguém. Ele basta por si só. Ninguém pode fazer nada por ele. E ele não percebe que ele está agindo como Deus, como se fosse Deus. E é isso que nós temos que aprender. O maior problema de nossa vida é isso. Tem dois jeitos do mal agir. O mal age de duas maneiras: com quem acerta e com quem erra. A pessoa que vive de erro, o diabo já está vendo que ele faz do jeito que ele gosta. Quanto mais a pessoa está numa vida de erro, mais erro o diabo apresenta. Mais erro, mais erro. E quanto mais eu erro, mais o diabo fala: erra mais um pouquinho, erra mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então esse é o jeito do diabo agir com quem erra, como diz o Padre Léo, encardido. E com quem... o diabo já começou aí já. Ele já me conhece, ele sabe que eu irrito com o som. Eu falei mal dele, aí já começou a agir ali. Tá vendo, Tiago? Então, é assim mesmo que ele começa, rosnando igual um cão. Então, o encardido, primeiro, ele consegue conquistar as pessoas pelo erro. Quanto mais ele erra, mais erro ele apresenta. Só que você está pensando que as pessoas que são certinhas também, ele não ataca? Ele ataca. Ele ataca de outra maneira. As pessoas que não gostam do que é ruim, não gostam do que é errado, as pessoas que gostam das coisas de Deus, para esses o diabo traz uma porçãozinha de vaidade e de orgulho. Está vendo? Você é melhor do que os outros. Pronto, negou tudo que é amar a Deus. Pronto, morreu na praia. Você é bem diferente dessa raça. Acabou, morreu tudo, perdeu. Por mais que você possa ser melhor do que o outro, se você pensar assim, você se tornou soberbo. Porque guarda essa frase: santidade não combina com vaidade. O santo não se declara santo. O humilde não se declara humilde. Porque se eu sou santo e falo que sou santo, eu deixei de ser santo. Se eu sou humilde e falo que sou humilde, eu deixei de ser humilde.
Se eu sou uma pessoa do bem, mas eu falo mal de quem não é, eu deixo de ser bom. Eu estou sendo julgador. Você não precisa concordar com o erro, com a indecência. Você não precisa concordar. Você tem que denunciar. Mas o erro, e não atacar pessoas, não se sentir melhor. O que Jesus está dizendo ali, o fariseu menosprezou o publicano. Menosprezou. E sabe o que me assusta? O fariseu fez isso dentro da igreja. Ele teve a capacidade de entrar na igreja, falar dele, teve a coragem de dentro da igreja olhar para o irmão dele e menosprezar, mas dentro da igreja, é isso que me assusta, falar em nome de Deus, mas agir como demônio, falar em nome de Jesus, mas não conhecê-lo. Como eu disse, no grupo de Jesus não tinha pessoas perfeitas, tinha pessoas esforçadas. É o esforço que transforma o mundo. Eu não preciso, e aí entra uma coisa que eu gosto de partilhar sempre. Mas o padre exige demais, o padre quer demais, nada tá bom. Não, mentira. Eu não quero que as pessoas sejam perfeitas e nem sou perfeccionista. O que me irrita é quando eu sei que a pessoa não se esforçou para fazer o máximo. Quando ele é medíocre, preguiçoso, fez um pouquinho e já achou que tá bom, enrolão, como dizia minha avó. Quando você vai fazer uma coisa, não enrola não, faz bem feito. O problema não é que eu estou exigindo, o padre quer que a gente seja perfeito, não. Eu quero que você não seja medíocre, que você seja esforçado e que você dê o seu melhor, só. Porque no grupo de Jesus não tinha perfeito, mas tinham pessoas esforçadas. E Pedro esforçou para entender na cabecinha turrona dele o que significa Messias, Filho de Deus. Pedro esforçou para entender o que significa poder na cabeça dele, porque poder na cabeça de Jesus não é o poder da cabeça de Pedro. E Pedro teve que ser humilde até aprender. Pedro, o meu poder não é esse. Pedro, o meu poder não é esse. Pedro, o meu poder não é esse. E aí sim Pedro aprendeu no final. É isso. Nós precisamos ser humildes para crescer na vida. Humildes para encontrar com Deus. Humildes para conviver com os irmãos. Humildes para viver em paz, humildes para crescer juntos. Santidade não combina com vaidade. Se eu sou santo, mas eu aponto os outros, eu perdi minha santidade. Não é santidade, é egocentrismo, é idolatria de si mesmo. A santidade, eu não fico falando dela, eu demonstro ela sem falar. E é isso que Jesus hoje ensina. Cuidado para não rezar como o fariseu. Cuidado para não se achar melhor ou rotular o outro. Por mais que o outro esteja errado, nós precisamos ter humildade. O pior veneno que o diabo tem é a vaidade ou o orgulho. É a maior armadilha que ele se pode ter. Nós não podemos iludir conosco. Se hoje nós acertamos, amanhã nós podemos errar. E se hoje eu errei, amanhã eu posso consertar. Essa luta não está acabada. Enquanto eu vivo, eu posso ser do bem ou posso ser do mal. Eu posso me tornar bom ou me tornar mal. Por isso que ninguém deve se achar. Como eu digo, gosto de falar e já falei, quem se acha demais se perde. Não devemos nos achar. Nós devemos buscar Deus e deixar que Deus cresça em nós. Assim seja. Amém.